A gestão de pessoas, por exemplo, não adianta eu fazer uma gestão ambiental na empresa se os meus funcionários não colaboram, né? Eu acho que é o primeiro ponto aí. Então, a gente tem casos de empresas que gastaram muito dinheiro, investiram muito em tecnologias, por exemplo. Eu me recordo aqui de uma empresa que a gente assessorou, que ela contratou um sistema de tratamento de água de última geração e os funcionários não bebiam a água porque eles tinham uma cultura de que a água do local lá da região fazia mal para a saúde. Então, não adianta a gente falar de ferramentas sem antes ter o nosso sistema aí adequado. A gestão de materiais também é muito importante e tem muito a ver com a gestão ambiental, porque eu preciso ter um controle do que está entrando de matéria-prima na minha empresa e se essa matéria-prima está efetivamente virando produto. A gente tem cases aqui, eu vou mostrar mais para frente, de empresas que os processos não são 100% eficientes, então a empresa, além da matéria-prima, ela gerar muito resíduo, muito mais resíduo do que deveria estar gerando por ineficiência de processo, esse resíduo ainda tem que ser pago para ser destinado, né? O Fernando vai falar um pouquinho sobre valorização de resíduo, vai complementar aqui o que eu estou falando também. E aí acaba que a empresa perde dinheiro duas vezes no fluxo de caixa dela, né? Quando ela perde matéria-prima que não se torna resíduo e quando ela paga para destinar esses resíduos. E a gestão financeira, ela está totalmente ligada com a gestão ambiental. Talvez de início a gente não consiga ter exemplos claros assim, mas o que dinheiro tem a ver com o meio ambiente, né? Mas pensa comigo, você é uma empresa de médio porte e você recebe uma fiscalização ambiental, por exemplo, que você não estava esperando, uma autuação e uma sanção punitiva. Dependendo da empresa, sanções punitivas de meio ambiente aí, a maioria do nosso público aí provavelmente são empresários, industriários, então sabe muito bem do que eu estou falando. É quando você recebe aquela multa que você não está esperando, e aí você acaba, dependendo da empresa, uma multa de 50 mil até 500 mil reais, a empresa pode chegar a falir, né? Ou se você não tem uma licença, ela pode ter a sua atividade embargada, então a gestão financeira entra nisso aí. Mas não só nisso, né? A gente tem que aprovisionar dinheiro para o meio ambiente. A gestão ambiental, ela tem que ter um dinheiro aprovisionado ali todo ano. Então, a empresa, se está no ano de renovação de licença, eu já preciso ter um valor separado ali no meu fluxo de caixa para isso. E melhor ainda quando essa ligação entre gestão ambiental e gestão financeira ela é favorável para o industriário. Então, por exemplo, se você valoriza os seus resíduos, se você comercializa os seus resíduos, se você faz reuso de água, se você utiliza o meio ambiente como uma forma de ter um retorno financeiro, isso aí passa a ser uma balança pendendo para o lado favorável aí do industriário. É isso que a gente pretende. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre como que a indústria ela responde à gestão ambiental, à sustentabilidade e às suas obrigações legais. É importante dizer que a indústria ela pode adotar vários tipos de posicionamentos diferentes frente a tudo isso que eu estou falando. Então, a gente tem aquela indústria que ela é reativa, é aquela indústria que, assim, trabalhou muitos anos fazendo o mínimo possível, ou ela não acredita muito que vai sofrer uma fiscalização, ela não tem uma licença ambiental, ela acha que não vai ter problema, e aí ela precisa de receber um fiscal na empresa, receber uma sanção punitiva para começar a se preocupar com o meio ambiente. A gente tem a empresa responsável, que é aquela que, bom, se existe essa obrigatoriedade, se existe a necessidade de fazer a gestão ambiental, eu vou fazer antes que isso me traga alguma sanção, algum problema no meu processo. A empresa proativa, ela olha para o futuro. Ela está sempre pensando, bom, hoje eu não preciso fazer isso, mas eu estou vendo que é uma tendência mundial, é uma tendência de mercado, então eu vou fazer antes que isso seja me cobrado. Então, um exemplo clássico disso é o inventário de gases de efeito estufa, que hoje é voluntário em breve ele provavelmente não será mais, ou, né, é uma ferramenta que vai passar a ser muito importante andando para frente aí. Então, a empresa que já faz isso, já toma a frente, já faz o seu inventário, já se preocupa com os seus gases de efeito estufa, ela já sai na frente das suas concorrentes. E a competitiva é o melhor tipo de empresa que tem, porque ela olha o meio ambiente com uma ótica de mercado. Então, ela sabe fazer marketing verde, ela usa a sustentabilidade para melhorar o valor do seu produto, para agregar valor ao seu produto. Ela usa os seus resíduos como uma forma de conseguir receita. Então, ela está sempre utilizando o meio ambiente como uma ferramenta de competitividade frente aos seus pares aí do mercado. Bom, e aí, isso é uma perspectiva minha de como que o mundo está se encaixando nesses
tipos de resposta aí. Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles têm um processo de licenciamento ambiental, de preservação ambiental muito bem estruturado. Quem já teve a oportunidade de estar lá, sabe que eles têm áreas verdes muito bem preservadas, é um país que cuida muito do meio ambiente, porém, eles recentemente declinaram do Acordo de Paris, né? Então, eles têm regredido um pouquinho nesse sentido aí. Proativa, a gente tem exemplos muito clássicos, muito emblemáticos da União Europeia. Então, a gente sabe que Dinamarca, Noruega, Alemanha são países que são referências em meio ambiente e sustentabilidade, né? A gente sabe aí que os países estão migrando a sua matriz de combustível. Tem países que já traçaram metas para acabar com o carro a combustão em 1, 2 anos, o que é uma coisa assim surreal, mas muito interessante para a gente poder adotar no Brasil também. E N outros exemplos, tem a legislação da França que prevê áreas verdes em edificações. Então, a gente tem muitos exemplos aí de sustentabilidade ao longo da União Europeia toda. E um país que saiu muito na frente no sentido de competitividade é a Austrália, que utiliza o resíduo sólido orgânico, que antes ia para aterros sanitários, agora eles estão utilizando para fazer compostagem. Então, eles têm uma planta de compostagem grande, a nível industrial, em que eles transformam esse resíduo em um adubo de ótima qualidade. Eles vendem esse adubo e ainda geram energia e vendem essa energia. Então, falando em linguagem clara aí, né, para a gente, eles ganham dinheiro 2 vezes usando lixo. Então, isso é muito interessante. E o nosso Brasilzão, infelizmente, a gente está aí na reativa. Eu queria só deixar claro que a gente tem muitas indústrias aqui em Minas Gerais, que é o nosso foco de trabalho, não posso falar para fora de Minas, porque o meu foco de trabalho é aqui, mas a gente tem muitas indústrias aí que estão saindo na frente, já estão utilizando as ferramentas que eu vou falar mais para frente, mas a maioria das nossas indústrias, principalmente pequeno, médio porte, elas ainda têm um pouquinho de reatividade com o meio ambiente, inclusive porque a nossa cultura do brasileiro em geral, não só do empresário, eu sei, viu, empresários, que é muito difícil você ser empresário no Brasil, eu estou dentro da realidade de vocês, então você tem que preocupar com N coisas e meio ambiente é só uma das coisas. Mas a gente sabe que tem muita empresa que ainda está nessa reativa aí. Bom, passando agora para as tecnologias ambientais. Então, João, como que eu consigo mudar sair da reativa e passar a ser competitiva? E aí eu vou dar alguns métodos aqui que estão disseminados no mundo todo, tá? Não sou eu que estou falando, o mundo todo está utilizando essas metodologias. A análise de ciclo de vida, por exemplo, é quando você vê tudo que impacta, ambientalmente falando, na cadeia do seu produto. Então, desde que o seu produto é extraído, até quando ele chega no portão da sua indústria, dentro da sua linha de produção, e depois, quando ele vai ser descartado, você faz uma análise de tudo que ele impacta no meio ambiente, para você saber como diminuir esse impacto ambiental. Um exemplo didático aí, vamos pegar como se a gente fosse fazer um bolinho de chocolate. Qual que seria o ACV desse bolinho de chocolate aí, né? Lá atrás, a gente está vendo ali em cima, que a gente tem combustíveis, fertilizantes defensivos, agrícola e terra para poder plantar trigo e a soja, que vai para a ração que alimenta a galinha que botou o ovo que você usou no seu bolo. Dentro desse processo aqui, a gente tem consumo de milho, vacina, tudo que é atrelado à vacina, a consumo de água, e aí todos esses impactos aqui, a gente ainda tem que fazer o ACV aqui do chocolate, leite, farinha, açúcar, gás, frutas, ainda tem toda a logística e transporte que emite CO2, que tem consumo de combustível de petróleo, né, que é o diesel, e aí tudo isso para fazer um bolinho de chocolate. Isso a nível do nosso dia a dia. Imagina uma indústria que tem processos muito mais complexos, né? Então, só um exemplo didático aí do que é o ACV. E dentro do ACV, a gente tem a pegada de carbono e a pegada hídrica para identificar quanto de CO2 o meu processo emite e quanto de água ele está consumindo, a famosa água virtual. É aquela água que a gente não vê. Então, para você ter acesso a um pedaço de carne, por exemplo, muita água foi gasta, tanto na irrigação do pasto, na alimentação do boi, etc. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí e pensar nisso também. E também uma outra ferramenta muito disseminada é o ecodesign. O que é isso? O ecodesign é você fazer uso de produtos de menor impacto ambiental. Então, quando você for desenvolver o produto da sua empresa, você pensar no meio ambiente antes de desenvolver esse produto. Ele leva consciência ambiental no seu desenvolvimento, ele prioriza produtos que geram menos resíduos e gastem menos recursos. Então, você pode optar por matérias-primas que têm menos impacto ambiental, por exemplo. Ele aumenta a competitividade da empresa, e também a gente pode usar o ecodesign como marketing verde para agregar valor ao nosso produto. Então, eu trouxe alguns exemplos aí
Quem reparou, por exemplo, que o rolinho de papel higiênico ficou mais maleável? Será que isso é só para irritar a gente? Não, né? Tem um porquê por trás disso aí. O rolinho ficou mais maleável para a indústria do papel higiênico gastar menos matéria-prima. Tem alguns papéis higiênicos que nem vêm mais com o rolinho de papelão. Então, você gasta menos matéria-prima, você diminui o volume de resíduo que você está gerando, aumenta a vida útil de aterros. Tem a garrafinha aí da Coca-Cola, né, de água, aquela que você gira e ela fica pequenininha, diminui o volume de resíduos também. Então, isso são exemplos clássicos de ecodesign. A gente também tem a ferramenta de economia circular. A FIENG agora está adotando um projeto muito grande, que é a rede de economia circular, que nós vamos atuar no estado todo com grandes indústrias para poder fazer uma rede interligada de economia circular. E economia circular nada mais é do que um guarda-chuva de tudo isso que eu falei. Então, você usar todas essas metodologias para gerar oportunidades de negócio de uma indústria para outra. Então, uma indústria que tem um efluente que precisa ser analisado, ela pode usar o laboratório de uma outra indústria. Uma indústria que tem um resíduo pode ser comprado por uma outra indústria. E aí, hoje, a gente tem esse trabalho de fazer as indústrias enxergarem essas oportunidades de negócio. E a ferramenta mais importante, talvez, aqui para o assunto que a gente está trazendo hoje, é a produção mais limpa. A produção mais limpa nada mais é do que você pensar no seu processo produtivo, abandonar aquele modelo do Fordismo de produzir mais a qualquer custo e trazer o modelo da produção mais limpa, que é, vou produzir, ok, eu preciso gerar lucro, preciso gerar receita, preciso movimentar a minha empresa, minha região, mas eu preciso preocupar também com o meio ambiente. Então, ele se preocupa ali com todas as etapas do processo produtivo, como que elas vão impactar no meio ambiente. E a ecoeficiência, que é uma adaptação da produção mais limpa. Em linhas gerais, nada mais é do que gerar receita ou economia, reduzindo o consumo de energia, água e a geração de resíduos. E é disso que a gente vai falar agora. João Vitor, acho que é bastante esclarecedor essa primeira etapa, né, no qual a gente tem aí um panorama geral sobre as possibilidades, né, da gestão ambiental. Sim. E como isso pode nos tirar, né, de um ambiente reativo para efetivamente ali um ambiente competitivo no que tange a gestão ambiental integrada à gestão organizacional e à sustentabilidade empresarial. E aí eu sei que você trouxe aí algumas práticas concretas sobre esse conjunto aí de possibilidades que você nos relatou até o momento. Você pode aí nos apresentar um pouco delas, por favor? Claro, bom, eu acho que, Rafael, não adianta nada a gente falar e não trazer resultados concretos, né? Bom, eu trouxe, assim, algumas ferramentas, alguns cases em que a gente vai falar como que essas ferramentas foram implantadas em indústrias, são cases reais que vão mostrar esse resultado efetivo. A gente traz o problema, mas a gente também traz a solução. Pode voltar o slide, por gentileza. Obrigado. Bom, então vamos lá. Aqui eu trouxe alguns cases. O primeiro deles que eu vou apresentar é a análise de risco. Então, como eu falei, para a gente chegar a ser competitivo é um longo caminho a se percorrer. Então, a análise de risco ela vai identificar tudo aquilo que você está vulnerável frente às legislações ambientais. Então, não adianta eu chegar numa indústria hoje e falar de reuso de água sem antes falar da parte básica e aquilo que é requisito legal que ela precisa cumprir. Então, ela visa analisar todos os riscos compreendidos na geração, acondicionamento, transporte e destinação de resíduos, identificações na gestão de resíduos que possam trazer sanções punitivas, traz um plano de ação corretivo, ela utiliza levantamento de possíveis multas, principalmente para convencer os tomadores de decisão. Aí espero que tenha vários tomadores de decisão nos assistindo, mas se a gente tiver um público maioritariamente técnico, que vocês consigam usar isso como moeda também para convencer os seus tomadores de decisão da importância dessa ferramenta. E atribuir responsabilidades responsáveis e atribuir prazos plausíveis para cumprir o plano de ação. Bom, a gente tem aí, eu trouxe um cenário de uma indústria que eu realizei essa análise de risco no ano passado, e só para vocês terem uma ideia aí, essa indústria, o cenário atual dela, então o cenário que ela estava quando eu cheguei lá, ela podia pagar até... só um minutinho, que não estou conseguindo enxergar de longe. Mas ela poderia pagar até 500 mil reais em multa, né, se ela recebesse uma fiscalização. Então, isso aí é, para muitas indústrias, falência, literalmente. E o bom da análise de risco é que ela mostra esse potencial de vulnerabilidade, mas ela também dá soluções. E aí eu sempre utilizo também o pior caso cenário. Por quê? Acontece da gente estar em uma indústria hoje, ela está cumprindo alguns requisitos,
e ela deixar de cumprir esses requisitos. Então, no pior caso do cenário dessa empresa aí, se ela parasse de cumprir os requisitos que ela já cumpria, ela poderia pagar até R$1 milhão em multa, mais de R$1 milhão em multa. Essa é uma empresa de até médio para grande porte, mas isso é só um exemplo aí de uma análise de risco. E aí também eu queria falar um pouquinho sobre o balanço hídrico, né? Então, depois que a gente passou dessa parte de requisitos ambientais, a gente começa a efetivamente olhar para o processo produtivo, onde a gente pode ter esse retorno financeiro. O balanço hídrico, então, ele controla a entrada e saída de água do empreendimento, ele identifica consumo, setor e linha de produção e atividade, identifica consumo por funcionário, controle de reservatório, provisão de gastos, identificação de oportunidades de economia. Então, ele é uma ferramenta extremamente versátil, onde dá esse panorama de como que a gente pode atuar na nossa gestão de água de forma eficiente. Então, esse é um balanço hídrico que também foi realizado em uma grande empresa. E aí vocês podem ver a quantidade de água que essa empresa consome, né? Não gasta, é um consumo para cada processo dela. Então, é muita, muita, muita água. Isso aí está em metros cúbicos. Então, vocês imaginam aí a quantidade de água que ela utiliza. E para cada um desses processos aí, a gente consegue trazer ferramentas para poder reduzir esse consumo ou para otimizar esse consumo. Então, por exemplo, lá na parte de higiene e dessedentação humana, a gente pode utilizar equipamentos economizadores. Existe um estudo onde a gente faz um levantamento dos banheiros, das pias, dos sanitários, onde a gente pode implantar equipamentos redutores de vazão, equipamentos de economia de água, que vão trazer um retorno financeiro muito grande e muito interessante para a indústria, e são equipamentos extremamente baratos. E pode ser implantado em praticamente qualquer tipo de indústria, porque toda indústria tem essa parte de higienização e dessedentação humana. A gente tem na linha de produção, que às vezes é um pouquinho mais difícil de atuar, mas é onde a gente tem o maior potencial de economia, na minha opinião, é onde a gente utiliza mais água na maioria das tipologias de empresa. A gente pode utilizar o reuso de água. Então, essa empresa aí, ela faz o tratamento de água e ela já utiliza o reuso de água. Então, nesse caso, a gente só mensurou quanto que ela economiza com esse reuso de água. E ela ficou assim, o pessoal ficou de cara de saber que eles estavam economizando essa quantidade de água, que nem eles mesmos sabiam. Na parte de limpeza, a gente identificou que o pessoal usava muita água para fazer a limpeza da fábrica. Então, aí a gente pode atuar em boas práticas que não tem nenhum custo para a empresa, mas que vai trazer um resultado financeiro interessante. Não é o maior resultado, mas um resultado financeiro interessante aí também pode ser adotado em inúmeras indústrias, na maioria das indústrias. E essa indústria ainda tinha uma particularidade, que ela tem uma área verde muito grande, uma área ali de recreação dos funcionários, e eles faziam irrigação dessa área, fazem irrigação dessa área. E eles gastavam uma quantidade muito grande, 300 metros cúbicos por mês, para poder irrigar essa área, com água que poderia ser utilizada em qualquer outro lugar. Eles estavam consumindo uma água que poderia ser uma água de reuso, por exemplo. E a opção que a gente dá para essa empresa é a captação pluvial, por exemplo, que hoje pouquíssimas empresas utilizam da captação de água da chuva. É um método super simples, são projetos fáceis de serem desenvolvidos para a indústria e que vai suprir esses 300 metros cúbicos por mês aí. Se a gente colocar aí isso em termos de reais, isso fica extremamente vantajoso para a empresa. Então, olha só, quando eu trago os resultados financeiros dessa empresa aí. O potencial de reuso em tratamento, ela poderia economizar R$17 mil em um ano com esse reuso. Nesse caso, ela já economizava. Potencial de reuso do ar-condicionado, ela poderia economizar R$567 por ano. Ah, João, mas isso é pouco. Para uma indústria de médio porte, por exemplo, isso pode ser um valor que vai agregar demais ao fluxo de caixa dela. Então, o reuso de água do ar-condicionado também é um projeto que pode ser implantado em praticamente todas as indústrias que utilizam dessa ferramenta e é relativamente simples também de ser desenhado. O reuso em água cinza, são as águas ali, a água utilizada para a higiene e dessedentação, com o tratamento adequado, óbvio, mas ela tinha o potencial ali de R$1.800 por ano. E no final de um ano, juntando todas essas metodologias, ela poderia economizar R$20 mil no ano. Então, é um valor que talvez para uma indústria muito grande não seja tão significativo, mas quando a gente fala de indústria de médio para pequeno porte,
isso aí vai fazer toda a diferença no fluxo de caixa dela. O potencial de captação pluvial, eu trouxe um estudo aí também que a gente realizou, ele mostra como que o seu reservatório vai estar ao longo do ano. Então, você coloca ali a cidade que vai ter, a gente tem a pluviometria da cidade, a gente consegue estimar quanto que essa indústria tem de potencial de captar a chuva que vai cair ali, né? E aí, vou mostrar só o resultado final ali, que ela poderia economizar 720 metros cúbicos, isso já é uma outra indústria que a gente fez esse trabalho, que ela poderia economizar 720 metros cúbicos por ano. E isso, para ela, daria um retorno de quase R$ 8.000 por ano, né? Captando água da chuva. Equipamentos economizadores, como eu falei, os redutores de vazão. A gente tem essa empresa aí, ela poderia economizar quase 40 mil em um ano. Então, é uma solução muito simples ali. Você pode ver que vou colocar ali um redutor de vazão no chuveiro, uma descarga de duplo fluxo, um aerador na torneira, coisas muito simples que vão ter um investimento inicial muito baixo e vão dar um retorno de R$ 40 mil por ano para essa indústria aí. Então, é extremamente interessante. E agora, falando um pouquinho de matéria-prima e resíduos sólidos, a gente tem o balanço de massa, que é muito parecido com o balanço hídrico, mas ele vai falar dessa parte de geração de resíduos e consumo adequado de matéria-prima. Então, para isso, a gente tem que fazer um inventário da matéria-prima da indústria, inventário dos resíduos sólidos que ela gera, inventário de todos os processos dos fornecedores, o cálculo de eficiência desses processos e o cálculo de perda financeira por ineficiência. Trouxe também um exemplo de um balanço de massa que foi realizado aí, e ali a gente vê o quanto que a indústria está perdendo por ano, nesse caso é o contrário. Então, pela ineficiência dos processos dessa empresa, que é uma empresa do ramo alimentício, ela está perdendo R$ 65 mil por ano em ineficiência de processo. O que é isso? Ineficiência de processo ele pode vir de várias formas, mas, nesse caso, ela tinha processos, por exemplo, onde a matéria-prima caía no chão, onde a matéria-prima ela ficava variada e eles não reutilizavam essa matéria-prima. Então, N coisas que a gente pode influenciar aí no processo produtivo para ela deixar de gastar esse valor. Então, olha só, a gente tem ali 80% de eficiência no processo, 90%, 60% de eficiência no processo. Isso aí significa que, se 60% do seu processo é eficiente, 40% da sua matéria-prima está automaticamente virando resíduo. Isso é absurdo. Então, você está gastando dinheiro para comprar essa matéria-prima e 40% dela não está nem virando produto. E aí, quando a gente mostra esse balanço de massa para a indústria, o pessoal, assim, eles caem da cadeira, digamos. Porque são coisas que você está tão viciado no seu processo produtivo. Ah, João, sempre foi feito assim, né? Uma empresa familiar, já vem desde o meu avô. E quando você coloca isso em números, você começa a mudar a ótica que você tem para o meio ambiente da sua empresa. Bom, eu estou encerrando por aqui, mas eu queria só trazer um compilado aí, então, dos 3 principais pilares que eu acredito que são o caminho para a gente mudar a nossa ótica do meio ambiente e, como o Rafael falou, levar a nossa indústria do reativo para o competitivo. Primeiro de tudo, a análise de risco. Não se deixe estar vulnerável de forma alguma quando se fala de meio ambiente. Os industriários estão me ouvindo e sabem muito bem a importância disso. Economia potencial. Sempre olhe para o seu processo produtivo com olhares de economia, ao fazer alterações que vão trazer menos consumo de água, menos consumo de energia, valorização de resíduos. Eu nem falei de energia aqui, os números ainda são muito maiores. A gente tem uma gerência de energia específica para isso aqui na FIENG. A gente tem o projeto de eficiência energética do Senai, que pode ajudar vocês também nessa parte. E o monitoramento. Os nossos projetos aqui, a gente sempre deixa no final das nossas consultorias uma gama de ferramentas de monitoramento e indicadores para a indústria nunca deixar se perder essa economia que ela conseguiu alcançar. Bom, muito obrigado. Eu espero que tenha sido esclarecedor aí, que tenha elucidado aí um pouquinho da ótica do meio ambiente. E qualquer dúvida, eu vou estar aqui até o final, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, João Vitor. Reforçando aqui que você pode encaminhar suas perguntas pelo chat ou pelo número do WhatsApp. A gente recebeu aqui, não uma pergunta, mas um comentário, reforçando aí meus agradecimentos, João. A Cirlei, né, faz um comentário que as empresas que possuem a certificação ISO 14001 estão um passo à frente, pois há muitas determinações normativas que contemplam, de certa forma, estas ferramentas. E aí, complementando um pouco até do próprio comentário, né, de fato, né, a busca pela implantação e certificação de uma ISO 14001, se ela for feita de forma integrada e bastante inteligente no que tange
trazer essas práticas de forma concreta, ela de fato pode contribuir aí com um melhor desempenho ambiental, né, da organização, e uma leitura, que eu sempre falo assim, né, como se fosse um guarda-chuva no que tange monitorar e controlar esse conjunto de práticas, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, agora nesse momento, então, no segundo momento da nossa manhã, nós vamos conhecer uma iniciativa de conexão inovadora entre startups, inclusive da área ambiental e indústrias. O programa FIENG Lab, então, será apresentado agora pela analista Priscila Medeiros, antes de nós seguirmos aí para a apresentação do nosso segundo palestrante. Priscila, com você. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Vou falar brevemente sobre a gerência. Nós somos o FIENG Lab, somos o hub de inovação aberta da indústria com startups. A gerência tem como principal objetivo aumentar a competitividade da indústria por meio da aceleração, né, e aplicação de tecnologias provenientes de startups. Hoje, a área tem o apoio de 4 indústrias madrinhas que apoiam o programa e usufruem dos serviços, né, que a gente oferece. Temos a Gerdau, a CEMIG, a RH Magnesita e a Vale, que acreditam hoje no programa. Nós temos 3 principais pilares de entrega. A gente tem o Challenge FIENG Lab, que desenvolve e conecta fornecedores para os desafios da indústria. A gente tem o Startup Mindset, que trabalha workshops e palestras para a implementação do pensamento startup na indústria, que vai ajudar, né, nessa imersão de inovação aberta com startups. E a gente tem também o programa de aceleração do FIENG Lab, que é o FIENG Lab 4.0, que ele acelera as startups que têm foco em soluções de base tecnológica para a indústria. Então, elas são dedicadas a soluções para a indústria. A aceleração tem 3 fases de acompanhamento da startup, que vai desde a análise de potencialidades da solução, passa pelo desenvolvimento tecnológico, né, onde a gente aperfeiçoa a tecnologia para ela ser o mais aderente possível à indústria, e a gente chega até a aplicação na indústria, com provas de conceito. Então, a gente dá suporte, né, em pilotos, que são os testes industriais, para a gente conseguir desdobrar isso em negócios e até mesmo escala da solução na indústria. Nós temos 12 meses de aceleração da startup. A gente começou a jornada em julho de 2019, a gente está encerrando agora também em julho de 2020. E desde o início do programa até hoje, a gente já alcançou grandes resultados. Nós já tivemos 25 startups do programa de aceleração que já foram contratadas por 70 indústrias. Isso já totalizou, em média, já 7,4 milhões de negócios gerados. Além disso, 115 indústrias já se conectaram com as startups do programa. Isso já totalizou 570 encontros de negócio, mais de 3.000 horas dedicadas à inovação e mobilização de 290 funcionários da indústria. A gente também já realizou, né, já fez o acompanhamento de 89 testes e implantações de soluções tecnológicas na indústria, e muitos desses testes já viraram grandes cases na indústria. E aí, dentro dessas startups aceleradas, né, que tem grandes cases de sucesso na indústria, eu vou destacar a Terra, que muito em breve vai falar, né, assim, com vocês, que tem uma excelente performance no programa e entrega soluções de alto impacto na indústria. É a nossa startup com maior destaque no tema de gestão ambiental, de destinação estratégica de resíduos, e que tem essa solução que potencializa todos os benefícios econômicos na indústria, né, assim, dentro desse cenário. Vou falar rapidinho sobre a Terra, para chamar o Fernando. A Terra foi responsável por movimentar já 1,5 milhões em contratos com a indústria. Também já acordaram 5 provas de conceito dentro da indústria, que são os testes industriais que eu comentei. E, inclusive, 3 das 4 madrinhas do programa já se interessaram em realizar os testes com a startup. Isso é um número muito bom para a gente, né? Indica um excelente resultado da startup. E ela também já teve um crescimento da sua equipe, já saltou de número de funcionários durante esses últimos 11 meses. Então, a gente tem muito orgulho de acelerar uma startup como a Terra, que agrega tanto ao tema de gestão ambiental, que é um assunto muito relevante hoje na indústria. Então, eu vou convidar o Fernando, que é o CEO da Terra, para dar seguimento à palestra. E para quem quiser saber mais sobre o programa e as demais startups, vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais da nossa área, que estão embaixo, né, assim, nesse slide. E a gente fica à disposição para conversar e
e discutir, né, sobre as possibilidades da gerência atuando dentro da indústria. Fernanda, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia, obrigado, Priscila. Eu que tenho, falando em nome da Terra, um grande orgulho em participar do FIENG Lab. Agradeço a você, todo o time de aceleração do programa também. Bom dia, João, bom dia, Rafael, bom dia, Raquel. Agradeço o convite para participar dessa web, né, do Competitiva, trazendo esse tema que é muito importante dentro do cenário de gestão ambiental. Talvez o tema resíduos seja o mais discutido nas câmaras temáticas, né? E não só por conta do grande impacto ambiental e até passivo ambiental que existe hoje no território nacional, enfim, em outros países, mas falando especificamente do nosso território nacional, mas também das grandes oportunidades que o resíduo traz para as indústrias, não só a indústria, mas também para o poder público, né? O que nós trouxemos para vocês não é mais do mesmo. A gente vem trazer uma outra visão que vai além de somente você cumprir requisitos legais, mas é de você estar cumprindo esses requisitos e trazendo oportunidades de negócio, seja redução de custo ou potencializar receitas dentro da sua empresa, né? Falando aí de um panorama nacional dos resíduos sólidos, vai inteirar agora uma década da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o que a gente percebe pelos números é que ainda falta muito para a gente ter um nível de excelência. Eu falo porque a política é um requisito, enfim, uma estrutura de requisitos muito robusto, e que se ela fosse implementada em sua totalidade ou bem perto disso, o Brasil estaria hoje em uma outra posição sobre resíduos sólidos do que na realidade está. Vamos lá. Apenas 31,9% dos resíduos descartados tem potencial de ser reciclado. O restante, esses 51,4 mais 16,7, são resíduos orgânicos ou rejeitos, que na grande maioria vão para aterros, ou aterros clandestinos ou aterros sanitários. 8% dos resíduos ainda não sequer é coletado, 40% é descartado em lixões ou aterros sem controle, e 75% dos brasileiros revelam não separar os resíduos. Isso aí, até pegando um gancho da fala do João, é uma questão até cultural, né, que sai da casa e vai nas indústrias. Isso a gente acaba percebendo também que algumas indústrias ainda não adotam práticas bem simples, que é de coleta seletiva, de separação do seu resíduo. Então, esse cenário evidencia que, mesmo diante desses requisitos, dessas leis e de programas de orientação e de conscientização, os resíduos ainda são descartados de forma irregular, ou as indústrias ainda não têm uma visão de negócio sobre os seus resíduos. Bom, continuando falando sobre esse panorama, né? O Brasil ele produz, em média, por ano, 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos, isso falando sobre resíduos sólidos urbanos. Desses 80 milhões, 32% tem potencial de reciclagem, somente 5% é reciclado, e a gente está falando do potencial de negócio em torno de 4 bilhões. Passando para os resíduos industriais, o Brasil gera, em média, 33 milhões de toneladas de resíduos sólidos industriais. Isso equivale à produção de aço no Brasil de 2019. São números cadastrados, tá? Talvez esses números podem ser bem maior do que estão sendo apresentados aí. 25% tem um tratamento adequado. Em 2016, o último levantamento sobre a movimentação no mercado desses resíduos, a gente está falando aí de 13 bilhões de reais, isso em custos de transporte e tratamento final desses materiais, porém tem um potencial ainda de quase 40 bilhões de reais de novos negócios. Então, traçando aí a evolução das práticas de destinação dos resíduos sólidos industriais, lá dos primórdios, né, sobre
descarte irregular, vem aí com descarte em aterros controlados, depois aterros sanitários, aí chegou a reciclagem, alguns faziam reciclagem ou achavam que fazia reciclagem sem fazer coleta seletiva, então adotaram a coleta seletiva para criar mais excelência no seu processo de reciclagem, e nos últimos anos a gente tem escutado muito aí sobre economia circular e novos negócios com resíduos sólidos. Porém, o que percebemos é que grande parte das indústrias, elas chegam até praticamente metade do caminho, né? Elas chegaram até a reciclagem. Por quê? Por que as empresas não conseguem dar o passo seguinte de promover uma coleta seletiva, de entender os seus resíduos, de fazer uma boa leitura dos seus resíduos e transformar isso em bons negócios? Vamos lá. Primeiro, né, o que as empresas falam? Resíduos não é meu core business. Tá ok, realmente não é. Produzir fundição de metal, produzir veículos, embalagens, não é realmente o core business, mas faz parte do processo. Inclusive, resíduos é um DNA do seu processo. A dor não é latente, quer dizer, eu gero esse resíduo, eu faço a destinação, isso nunca me incomodou, nunca sofri uma fiscalização, e por enquanto eu vou continuar fazendo dessa forma. Ele não sente a dor ainda que é uma destinação irregular. E faço assim porque sempre fiz assim, é aquele vício de processo, né? Isso acontece muito passando aí de mãos em mãos, para onde você destina? Eu destino para aterro sanitário, então continuo destinando. Quem coleta para você? É a empresa XPTO, continua contratando aquela empresa. E não faz uma nova prospecção de mercado para entender como que o mercado está se posicionando e você destinar ou fazer outras negociações. E daí a gente fica com esses gráficos aqui, fazendo análise de custo e prioridade. A destinação de resíduos ela tem um custo médio para ser destinado e uma prioridade que, enfim, falta ainda um grande caminho para se tornar uma prioridade, ou a principal, ou uma das principais prioridades da empresa. Já falando sobre riscos e prioridade, as empresas, as indústrias entendem que tem um risco alto de destinação irregular, né? Então, elas avaliam como risco alto, porém, a prioridade ainda continua baixa dentro desse cenário. Vamos traçar aí alguns exemplos, né? Então, o que elas apresentam para a gente dentro do seu processo? Olha, eu quero que o resíduo seja retirado da minha indústria rápido, não quero que isso fique estocado dentro da minha indústria. Eu quero pagar o mínimo possível para destinar esse material, e não quero sofrer penalidades judiciais com essa destinação. Então, por favor, tire isso rápido, barato e não me traga problemas. Essa é uma visão de grande parte das indústrias. Então, vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Vamos supor que o gerador de resíduo, ele gera aí resíduos diversos, né? Que é aquela famosa caçamba que tem tudo misturado, onde 60% do resíduo é não reciclável. Ele vai contratar aí uma empresa de coleta de resíduos comuns e vai mandar esse resíduo para um aterro sanitário. Então, ele vai pagar ali alguns números aí fictícios, né? De mercado, mas a gente sabe que isso vai sofrer alterações por região. Então, R$300 por viagem, mais 15 centavos o quilo do resíduo. Ele gerou 1 tonelada por mês, ele vai pagar R$450 por mês para destinar esse material. Se o resíduo for segregado antes de ir para essa caçamba de resíduos misturados, quer dizer, aqueles 60%, somente os 60% for destinado para a caçamba de não reciclável, e a gente doar esses 40% para uma cooperativa de catadores, uma associação, enfim, é uma doação que você não vai ganhar nada com essa venda, porém você vai estar tendo um custo evitado. A gente gera um save aí de R$60 nessa caçamba, mais um valor social, quer dizer, você está cumprindo em partes a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tanto na destinação adequada, quanto na promoção aí de negócios com associações e catadores. O segundo exemplo, aí com resíduos recicláveis. O gerador de resíduos gera ali seu plástico, faz da mesma forma, contrata uma empresa de coleta de resíduos comuns,
a famosa caçamba e manda para o aterro sanitário o seu plástico. Quer dizer, ele fez aquele exemplo lá eu faço a reciclagem, mas não faço a coleta seletiva, né? Então, ele acha que está fazendo a reciclagem dentro da empresa, mas não fiscaliza para onde está. Ele é corresponsável pela destinação final, mas não acompanha todo esse processo. Vamos lá, ele está vendendo, ele está destinando esse resíduo na mesma caçamba lá, R$300, 15 centavos o quilo, 1 tonelada, R$450 por mês. Se ele vender esse material, e aí eu estou colocando um preço bem baixo, da venda do plástico, né? Um plástico aí misturado, 20 centavos o quilo, ele vai ter uma receita de R$200 nesta destinação e um benefício econômico de R$650, quer dizer, deixou de gastar 450 e ainda faturou R$200. Isso, em uma única caçamba e um único resíduo ao longo do ano, vai gerar um benefício econômico de quase R$8.000. Então, pessoal, mudar a nossa visão de um modo tradicional de destinação de resíduos para um modelo mais estratégico, né? Então, como que a gente faz toda essa mudança? Então, lá onde nós entendemos que não é o core business da empresa, como que eu gero valor a partir da destinação estratégica do meu resíduo. Eu falei ali 2 exemplos, né, de uma reciclagem e de uma doação para uma cooperativa ou associação, pegar essas 2 informações, que faço reciclagem e colaboro com cooperativas e associações de reciclagem dentro da minha região, e jogar isso para os seus clientes, para os seus investidores, para os seus fornecedores, e se reposicionar no mercado. A dor era latente para vou reduzir custos e gerar novas receitas. Um exemplo bem simples que eu apresentei para vocês, é possível, sim, reduzir custos ali, de imediato e gerar ainda novas linhas de receitas. E eu faço sempre assim? Faço assim porque sempre fiz assim? É a mudança de mindset que a gente está falando muito aqui, né? Quer dizer, como eu enxergar o meu resíduo de forma diferente? Como eu enxergo o meu processo de geração de resíduos? Como eu falei, resíduos é DNA. Aquele princípio da não geração não é só a parte romântica, tá, gente? De não gerar resíduo. Você gerou resíduo, tem uma falha no seu processo. Seja no processo de compra de algum insumo, ou seja, no processo de fabricação do seu produto. Resíduo é perda de processo. Então, vamos voltar lá atrás, dentro da qualidade do seu produto, e avaliar aonde eu consigo ter cortes para não ter a geração, ou reduzir o volume da geração de resíduos. E daí a gente sai daquele modelo tradicional lá dos gráficos, né, que eu apresentei para vocês, do custos e prioridade, quer dizer, vou reduzir meus custos e dar mais prioridade para esse processo dentro da minha empresa. Vamos enxergar com quem que eu estou fazendo negócio, quem que eu estou contratando, para onde ele manda esse resíduo, se há outras alternativas de destinação que não seja o aterro ou que não seja outra prática, outra destinação final que vocês tenham adotado. E daí embaixo, realmente transformar riscos em oportunidades. Seja oportunidade de venda, oportunidade de renegociação com seus fornecedores, no caso de embalagens. A gente vê muito pallet que chega de um fornecedor e acaba ficando com vocês, para vocês terem um custo de destinação. Então, mudar realmente essa estratégia de verificação de como posso destinar meu resíduo, gerando um mínimo de impacto ao meio ambiente e mínimo de custos e novas linhas de receitas. Bem, Fernando, é bastante esclarecedora, né, essa percepção da relação entre a mudança de comportamento e a percepção do risco e torná-lo oportunidade. A gente sabe que isso, de fato, é um desafio, né? Eu acho que o propósito do nosso bate-papo dessa manhã é justamente fomentar essa reflexão mais crítica, né? Eu sei que você trouxe alguns exemplos aí de cases concretos que mostram essa redução de custos e aumento da receita a partir do controle inteligente desses impactos ambientais. E aí eu gostaria, além, né, da apresentação que você preparou com esses cases, que você nos esclarecesse um pouco de que maneira esses exemplos
eles ressaltam aí a questão do beneficiamento e do modelo de destinação de resíduos sólidos dentro dessa perspectiva da mudança desse mindset. Tá ok, Rafael. Por favor, voltar para a apresentação. O Rafael, é muito do que o João falou também e do que eu falei. A questão é de você se reposicionar para o mercado. O consumidor, hoje, final, ele tem uma outra visão do que ele quer comprar, de quem que ele quer negociar. É um outro perfil de consumidor, é um outro perfil de empresa, né? Nós falamos inicialmente até uma pergunta de uma participante na web sobre a ISO 14001, e as grandes indústrias já têm boas práticas ou certificações ou grandes selos, e isso vem de cima para baixo. Se você vende para uma grande indústria no setor de fundição, ou siderurgia ou mineração, essa indústria ela vai cobrar de você. Então, vamos trabalhar de forma não reativa para isso daí, para não perder grandes negócios, né? Então, é muito de você realmente enxergar para os seus processos de uma forma diferenciada, enxergando não só vou reduzir custo, mas quero fazer outros negócios a partir de boas práticas que eu tenho adotado dentro da minha indústria, né? E aí, trazendo os cases de indústrias de alimentos aqui no estado de Minas Gerais, onde dessa mudança como enxergar os resíduos, né? Ela conseguiu, dentro da sua família ali de plásticos, metais, papel, papelão e não recicláveis, ela conseguiu desmembrar ou criar novos resíduos. Quer dizer, o plástico passou a ser plástico PVC, plástico PP, porque cada um desses materiais, esses tipos de plásticos, tem um valor diferenciado no mercado. Então, ela conseguiu reduzir 62% dos custos e aumentar em 21% das receitas. Olha, ganhar dinheiro é muito bom, tá certo? 21% das receitas com a venda de resíduo é um número muito bom. Agora, 62% de custos reduzidos, isso sai do caixa da empresa. Então, reduzir custo é sensacional. Quer dizer, ela ganhou dinheiro e ainda conseguiu mexer lá no seu caixa com a redução de custos. Um outro exemplo também de uma empresa de alimentos, no caso de carnes, de proteína animal, ela conseguiu potencializar em 29% as suas receitas com a venda de resíduos. Ela quebrou também, conseguiu desmembrar aí a sua família. E no caso dessa empresa, o grande interessante, que a gente está falando de mindset, né? Que às vezes a indústria fala, pô, não tenho dinheiro para criar uma boa prática ambiental ou de criar novos processos na gestão de resíduos. Essa indústria, ela está pegando parte da receita com a venda de resíduos e reinvestindo em inovação e novas práticas ambientais. Então, o case dela é muito interessante. Aí sobre aquela forma como a gente destina, né? Eu mando para o aterro porque sempre mandei para o aterro. Vamos lá. Existem hoje equipamentos que conseguem transformar o seu resíduo até na própria cozinha industrial. Isso é um biodigestor bem compacto. É um exemplo aí de uma hamburgueria que ela utiliza todo o resíduo orgânico para gerar energia para a própria hamburgueria. Então, ela coloca os seus resíduos aí nesse biodigestor. Esse biodigestor, ele gera o gás metano. Esse gás volta para gás natural, ela volta para o fogão e dá aí 3 horas de gás voltando a cozinhar com os resíduos dele. É um case bem legal. Além disso, ela gera também fertilizante a partir da transformação dos seus resíduos, né? Voltando àquele case lá da geração de energia, o resíduo ele vai chegar ao ponto, Rafael, de ser muito competitivo com geração de energia. Tá? A gente vai falar num case mais para frente, mas todos os resíduos que têm potencial calorífico, de gerar calor e de gerar energia, existem hoje grandes investidores, até fora do país, olhando para o Brasil, querendo investir em novas plantas de transformação desses materiais. Aí uma empresa do norte de Minas
que beneficia aí o lítio, né? Fabricante de lítio, ela beneficia o espodumênio, e ela gerava um resíduo dentro desse beneficiamento, um resíduo, um pó, e que, estudando esse pó, quer dizer, só destinava esse resíduo para o fundo da empresa ou para pagava-se grandes quantidades de dinheiro para destinação, mas vamos lá, vamos fazer uma análise desse material e ver o que ele tem para a gente agregar ele como insumo em outro processo. Então, verificou-se que ele pode servir como um material de pigmentação para a indústria de tinta. Então, o resíduo que era destinado com custo passou a ser vendido como insumo. Aí, o que eu comentei com vocês é o exemplo da indústria que está sendo construída aqui no estado de Minas Gerais para a transformação de lixo em energia. Essa questão de transformar em energia, isso vai chegar até muito ao poder público de como as licitações de concessão de aterros sanitários, os novos aterros, elas vão medir. Quer dizer, se hoje elas medem por metro cúbico aterrado, no futuro, eu acho que muito próximo, vai passar a medir como metro cúbico recebido. E daí a própria concessionária vai falar, isso aqui eu consigo aterrar, isso eu transformo em energia, isso eu segrego e vendo material reciclável. Então, essas mudanças estão chegando para a gente, e esse é um bom exemplo aqui no estado de Minas Gerais. E, por fim, um exemplo aí na indústria de fundição, que é uma grande geradora de areia de descarte de fundição, onde esses materiais, essa areia que eram destinada para aterros específicos de aterro de areia de descarte de fundição, e agora estão virando aí algumas ADFs, estão virando agregados para pavimentação e outros usos. Hoje, a ADF está quebrando alguns paradigmas, né? Ela vem quebrando ao longo dos anos alguns paradigmas, não só para pavimentação, mas também alguns outros usos não estrutural. Então, esses são os exemplos que eu trouxe para vocês para demonstrar que é possível fazer diante de um novo olhar dentro do seu processo, dentro do seu resíduo, e também conhecendo qual que é o mercado que você está negociando e oferecendo seus materiais. Fernando, queria agradecer a sua apresentação, muito esclarecedora, não só no que tange a reflexão da importância dessa mudança do comportamento, do mindset, qual que é o fluxo interno e a percepção concreta de que muitos dos impactos ambientais gerados dentro de um processo produtivo, ele também representa perda. E essa perda é uma perda que tira não só competitividade, como o João nos trouxe, mas ela também é uma perda que poderia estar gerando novas receitas, ela é uma perda que poderia ter sido evitada dentro do controle do processo produtivo, para aumentar não só a qualidade do produto e do processo, mas também para a sustentabilidade, competitividade empresarial. E aí, agora eu vou convidar a Raquel Lopes, da equipe do programa FIENG Competitiva, para se juntar a essa nossa conversa. A Raquel é coordenadora da área de projetos para a indústria da FIENG. E, Raquel, com base nisso que a gente discutiu hoje, né, das apresentações do Fernando e do João Vitor, como que a FIENG Competitiva pode apoiar as empresas? O que vocês têm feito em relação a essa perspectiva? Obrigada, Rafael. Bem, o programa FIENG Competitiva, ele já é um programa que já existe na FIENG, ele já roda há uns 2 anos, um programa voltado para aumentar produtividade e competitividade das indústrias mineiras. Porém, diante da crise do Covid, ele foi remodelado para poder continuar atendendo, só que agora virtualmente. Então, ele virou o FIENG Competitiva Online. Nesse novo formato, o programa ele traz soluções práticas, imediatas e subsidiadas para as indústrias mineiras e para os sindicatos associados à FIENG. O FIENG Competitivo Online, ele trabalha com 3 temas, 3 macro temas, né? Gestão, mercado e finanças. E, na prática, como que isso funciona? Através de duas soluções, em formato 100% virtual. A primeira solução são as aulas coletivas. Então, a gente produz aí, dentro desses 3 temas que eu comentei, finanças, mercado e gestão, a gente produz aulas coletivas que são ministradas por especialistas com experiência em atendimento à indústria. Praticamente toda semana tem uma aula coletiva, então a aula dessa semana é uma aula do tema de gestão de pessoas e liderança.
E a empresa que fizer adesão ao programa pode participar das aulas que ela quiser, com até 5 colaboradores. Então, capacitando aí os seus colaboradores. A outra solução, o outro formato, são as assessorias individuais. Aí, ao contrário da aula, a assessoria ela é individual, que é quando a empresa que fizer adesão ao programa, ela vai ter o especialista direto com a empresa, numa reunião virtual, em alguns encontros, para poder fazer um atendimento direto, individualizado, para resolver ali algum gargalo específico, alguma dúvida específica da empresa. É um atendimento mais customizado. Então, a empresa, quando faz adesão ao programa, ela tem direito a 20 horas de assessoria individualizada, e aí ela pode escolher quais as assessorias que ela quer, dentro dos 3 temas que a gente trabalha, que é finanças, gestão e mercado. Mas, basicamente, como que isso funciona para fazer adesão? Cadê o passador? Só um minutinho. Eu vou mostrar aqui. O programa tem um site, então você pode entrar nesse site, Programa FIENG Competitivo, e lá você vai encontrar todas as informações, isso que eu estou colocando aqui, quais são os serviços incluídos, qual é o valor. Então, qual que é o valor do FIENG Competitiva? Para as empresas associadas aos sindicatos, é R$ 600. Esse valor pode ser dividido até dezembro. E para as empresas que não são associadas, é R$ 1.500 também, um valor que pode ser dividido aí até dezembro. E aqui os principais links. Então, se você quiser saber mais informações para o programa, que você clica aqui, você vai ter mais informações. Aqui eu vou clicar nesse link, que é faça sua adesão aqui. Como é que eu faço a adesão, então, ao FIENG Competitiva? Clica nesse link, preenche esse formulário, é um formulário simples. Você coloca aqui as suas informações da sua empresa, CNPJ, aperta confirmar, você fez adesão já ao programa. Se você quiser conhecer a programação, então tá. Mas o que eu tenho de aula coletiva, de assessoria? Você vem aqui, clica em programação. Essa programação é atualizada toda semana, porque a gente está constantemente produzindo conteúdo para trazer para o programa. Então, aqui, começou assessorias virtuais do tema de mercado. Então, para quem quiser trabalhar mídias, como vender pela internet, trabalhar o marketing digital, trabalhar e-commerce, aqui estão as assessorias que já estão disponíveis. Vocês podem perceber que as assessorias são sempre de curta duração. A intenção é que quando a empresa faça adesão ao programa, ela escolha as assessorias que ela está precisando de acordo com o cardápio que ela precisar. Então, eu quero 3 assessorias de mercado, eu quero 2 assessorias de gestão. Então, por exemplo, você vai descendo, você vai vendo que você tem aí as assessorias de finanças, aqui que já estão disponíveis, as assessorias de gestão que já estão disponíveis. Então, aqui em gestão, como a gente tem desde jornada digital, criação de estratégia, identificação de desperdícios no escritório, tem as assessorias do tema ambiental, que eu vou reforçar aqui daqui a pouquinho, e as aulas. Então, quais são as próximas aulas que estão acontecendo, que eu posso ter acesso se eu fizer adesão ao programa? Está tendo a aula dessa semana de gestão de pessoas e liderança, semana que vem tem aula de técnicas de negociação, depois vai ter aula de plano de negócios. Isso aqui é só uma parte da programação, porque a gente vai preenchendo sempre quando a gente vai criando mais conteúdo. Então, em relação... Pode voltar, por favor, para a apresentação? Isso, obrigada. Especificamente, conteúdos que a gente tem no programa do tema ambiental, que foi o tema da palestra aqui hoje, a gente tem aí 5 assessorias virtuais, gestão de economia com análise de riscos ambientais, gestão de economia com recursos hídricos, gestão de economia com recursos sólidos e matéria-prima, gestão e destinação de resíduos e o manifesto de transporte de resíduos. Essas assessorias, então, como eu falei, é o atendimento individualizado que a empresa pode ter com o especialista, até 20 horas de assessoria. Então, já existem essas assessorias ambientais, inclusive com os especialistas presentes aqui na palestra, que é com o João Vitor, da Gerência de Meio Ambiente, e o Fernando, da Terra. Além disso, a gente já tem previsto a aula
virtual de manifesto de transporte de resíduos. Eu estava conferindo o chat e tinha gente perguntando sobre a aula de MTR, então ela vai acontecer dia 18 de agosto a 20/8, vai ser ministrada pela Gerência de Meio Ambiente da FIENG. E aí é interessante que qual que é a diferença de um para o outro? Na aula, você vai poder capacitar a sua equipe aí sobre a deliberação normativa, né, do sistema do MTR, você vai entender os conceitos, você vai atender as aplicações e as funcionalidades do sistema. Na assessoria, você já aprende na prática como manusear o sistema, ver aonde que você está errando na operacionalização, corrigir essas falhas, além de tirar todas as dúvidas relacionadas ao tema. Então, é isso. Por fim, eu coloco que esse pacote, essa solução do FIENG competitiva, a gente fez um comparativo se a empresa fosse buscar uma solução dessa no mercado. Com esse número de horas, com acesso aos especialistas de vários temas, essa solução, isso no mercado não sairia por menos de R$ 4.700, né? Então, você vê que para a empresa associada está saindo por R$ 600, então é uma oportunidade muito grande que as empresas estão tendo para poder capacitar seus colaboradores com um valor muito baixo, né? Dado que o programa é subsidiado. É isso, eu encerro aqui minha parte. Tem aí um telefone, que é o telefone do FIENG competitivo, QR Code, que se você aproximar o celular, você já entra no site. Dúvidas, a gente está à disposição. E eu volto aqui para a parte final do Rafael, para ele perguntar aqui as dúvidas que o pessoal teve para os palestrantes. Obrigada. Obrigado, Raquel. E agora vamos às nossas perguntas, né? Reforço aqui meus agradecimentos ao Fernando, ao João Vitor, pelas apresentações, não só esclarecedoras, mas inspiradoras no que tange uma mudança de comportamento, paradigma, etc. A gente tem aqui uma pergunta para o João, que é o seguinte, da Cirlei Reis. Estamos no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, e temos uma dificuldade muito grande para desenvolver parcerias para a destinação adequada dos resíduos sólidos. As empresas que atuam no segmento não têm muito interesse nas pequenas geradoras de resíduos, pois, de certa forma, não dá lucro. Seria interessante uma atuação maior da FIENG com essa iniciativa em nossa região. Como a FIENG pode ajudar? Bom, ótima pergunta, Cirlei, né? Bom, isso é uma realidade. Infelizmente, as empresas de destinação e as empresas que fazem esse trabalho de otimização de resíduos, elas, às vezes, não têm esse olhar mais amplo voltado para as empresas pequenas que muitas vezes estão pulverizadas. Eu vou falar com a Cirlei que ela já está um passinho à frente, porque o sul de Minas ele é um grande exemplo de pensamento e consciência ambiental em Minas Gerais, né? O pessoal lá já está utilizando várias técnicas, várias ferramentas, então ela já está um passinho à frente aí nessa parte de competitividade. Mas a resposta que eu quero dar para ela é que a solução, que para mim é muito bem sedimentado, assim, nesse caso, é o associativismo. Então, as indústrias pequenas que têm essa dificuldade, elas precisam se associar. Às vezes, o sindicato ele é o melhor meio de fazer isso, mas a empresa precisa procurar outros pares do mercado que estejam passando pelo mesmo problema. Nesse momento, a gente não pode contar aí com aquela competição, né? Meu processo é sigiloso. Nesse momento, todas as empresas têm, eu tenho certeza que tem várias empresas que vão ter um problema parecido. Então, é se associar mesmo, fazer esse associativismo para poder conseguir prazos melhores, valores melhores e técnicas melhores das empresas. Uma outra forma também é procurar empresas âncora. A gente trabalha muito assim na FIENG como uma empresa âncora que vai desenvolver os seus fornecedores. Então, às vezes, existem empresas grandes aí que você presta serviço, a sua empresa presta serviço, que possa servir de guarda-chuva para todos os seus fornecedores para poder otimizar esse processo. E sobre a atuação da FIENG, a gente tem uma atuação já em todas as regionais. A gente tem a nossa analista ambiental, a Laene, que fica em Pouso Alegre. Ela pode dar toda a assessoria que você precisar lá na FIENG de Pouso Alegre. E a gente está lançando, no ano que vem, um projeto da casa. Vai começar esse ano e a execução efetivamente no ano que vem, que é a economia circular. E esse projeto ele vai atuar em todas as regionais da FIENG. Então, vocês provavelmente vão ficar sabendo sobre esse projeto. Vai ser um projeto muito grande, que vai atuar aí na sua região. E essa economia circular vai buscar unir essas empresas aí numa mesa redonda, literalmente, para
para que essas empresas possam discutir oportunidades de negócio. E a gente tem o Economia Circular também, que já roda lá na nossa gerência, o Guilherme é até responsável por isso, aonde a gente faz em distritos industriais. Então, uma outra opção é unir as indústrias desse distrito e entrar em contato com a FIENG para poder fazer esse projeto de economia circular. Obrigado, João Vitor. Fernando, a gente tem uma pergunta para você, assim, bem objetiva, encaminhada pelo Gabriel, que é se você sabe qual é o custo do biodigestor daquela hamburgueria que você encaminhou, que você nos mostrou. Sei, sim. Em torno de... Não sei se atrapalha com a máscara. Não. Em torno de R$7.000. É um custo bem baixo para um biodigestor. Entre em contato com a Home Biogás Brasil, com o Leandro, que ele vai te dar mais informações. Tem aí os canais no Instagram, YouTube, Facebook. É bem fácil. Tem o site da Home Biogás Brasil também. É bem fácil de encontrar, mas é aproximadamente isso. Só complementando o que o João falou para a Cirlei, avalie também, Cirlei, com essas empresas que coletam com os grandes, se você está em alguma rota delas, porque se tiver em rota, você programa a sua coleta de acordo com a coleta de um grande gerador, e daí facilita muito, viabiliza muito a coleta dentro da sua empresa, tá? Obrigado, Fernando. João, uma outra pergunta da Ana Carolina. A análise de riscos citada por você está vinculada à gestão de economia com análise de riscos ambientais? Pode estar, sim. Quando a gente fala do levantamento de aspecto e impacto ambiental, que é uma análise de risco um pouco mais complexa, digamos assim, vai mais a fundo no processo, na empresa como um todo, a gente pode unir as duas ferramentas, nada impede. Essa análise de risco que eu citei, ela é mais voltada para o desempenho ambiental do ponto de vista dos requisitos ambientais. Então, a gente olha uma gama de requisitos, tudo que a empresa tem que cumprir na legislação ambiental, se ela está atendendo parcialmente ou não atendendo, e nisso a gente já mostra para ela quais são os principais riscos ali, se é na gestão de resíduos, se é na parte documental, o que ela está mais risco, deixa o plano de ação para ela ficar 100% ok, e já gera aqueles simuladores de multa também, e tem todo o acompanhamento depois, a gente não deixa o plano de ação lá e some não. A gente faz o acompanhamento na empresa para ver se ela vai conseguir cumprir o plano, mas sim, pode com certeza ser associado, inclusive o Laia está dentro da ISO 14001 também. Então, a gente pode agregar essas duas ferramentas, vai ser ótimo. Obrigado, João. Fernando, qual a principal barreira para implementar uma gestão estratégica de resíduos? Bom, quais as barreiras, né? Uma é da Cirlei aí, que é exatamente volume. Volume é uma barreira. Volume, as pessoas têm que entender, que eu tenho um resíduo, não vai coletar, não paga o frete da empresa de reciclagem até a sua empresa. Então, se você tem um mínimo de espaço que consiga acumular esse resíduo, é importante organizar, tá, gente? De forma organizada. Então, volume frete é outro, como eu falei, o custo hoje logístico no Brasil é um custo caro, então, dependendo da localização, inviabiliza a negociação para uma venda de resíduos, ou vai encarecer uma destinação com custo, e a principal barreira é realmente cultural, né? Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas, como nós falamos aqui várias vezes, mudar o mindset, como vocês enxergam seus processos de gestão e destinação de resíduos. Eu tenho certeza que, quebrando essas barreiras, principalmente a do mindset, você vai conseguir fazer uma destinação com excelência, reduzindo custo e aumentando a receita. Bem, pessoal, a gente está aí já no nosso horário. Caso tenham outras perguntas, né, que aparecerem aí no chat, a equipe da FIENG será responsável por coletar e levar, né, ao Fernando e ao João Vitor as perguntas para a gente tentar respondê-las. Eu queria fortalecer aqui os meus agradecimentos pelo convite de mediar esse webinar e também
pela oportunidade de conhecer o João Vitor e o Fernando, né? Conhecer também um pouco dos programas da FIENG. Considero que, de fato, a transformação da gestão ambiental em uma gestão ambiental integrada, que consiga conversar com os diversos setores, sejam eles públicos, né, privado, até aí a sociedade civil, ela se inicia com um pressuposto que é a mudança do comportamento, e essa mudança do comportamento ela precisa ser estimulada a todo momento, né? E um ambiente como esse favorece justamente essa reflexão, né? Lá, como diretor de educação ambiental, a nossa pauta é recorrentemente trabalhar isso, né? A sensibilização das pessoas no que tange a importância da percepção, né? Do seu compromisso com os impactos socioambientais gerados, e a gente precisa transformar essa sensibilização em ações concretas. E hoje a gente teve a oportunidade de ver possibilidades, né, que geram o engajamento desta reflexão, e numa segunda pauta também vocês trouxeram para a gente exemplos práticos de que isso é possível, independente do porte, independente do setor, desde que, de fato, se perceba a importância da gestão ambiental e das práticas de controle e de melhoria do desempenho ambiental dentro das organizações. Então, queria deixar aqui, o João, quer dar aí a última mensagem para a gente encerrar o nosso webinar? Posso. Bom, eu espero que o tema tenha ficado claro, eu espero que a gente consiga mudar o comportamento, a mudança de modelo mental, de cultura, como o Fernando falou. É um trabalho de formiguinha mesmo, não é da noite para o dia que a gente vai evoluir aí na conscientização ambiental. Mas eu queria deixar aqui mais uma vez meus agradecimentos. O pessoal do FIENG Competitiva são grandes parceiros nossos, né? A gente tem vários projetos juntos. Permaneço à disposição. As empresas que quiserem entrar em contato, tiver qualquer dúvida ou precisar de uma assessoria ou de um projeto, a gente está à disposição. E, Rafael, prazer te conhecer. Estamos aí, qualquer coisa que precisar também. Obrigado. Obrigado. Fernando? Bom, eu quero reiterar meu agradecimento aí à FIENG, ao programa competitivo, ao FIENG Lab. É um prazer estar nessa mesa com vocês, Rafael, Raquel, João. E o recado é muito isso, assim, tentem enxergar as práticas ambientais como oportunidades de negócio. Cumprir requisito legal é mais do que obrigação. Transformar isso em oportunidade, que é a bola da vez. Tanto de análise de mercado, análise de clientes, ou até mesmo utilização de novas tecnologias, mas tentem enxergar tudo isso que a gente passou de forma bem pontual para vocês, como oportunidades de vocês fazerem novos negócios, de atingir novos consumidores e de se reposicionar no mercado de forma mais sustentável. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Fernando. Raquel, quer fazer suas considerações? Só agradecer imensamente a presença do Fernando, do João, da GMA, são parceiros, agradecer a Priscila e dizer que a equipe do FIENG Competitiva está à disposição. Aqui a gente falou rapidamente do programa, mas, assim, acima de tudo, a nossa equipe está aberta a ouvir os empresários, independente das soluções que a gente colocou aqui. A gente não tem solução pronta para tudo, mas a gente sabe ouvir e entender um pouco as dores que cada um está passando agora. Tem empresário que está passando com muita dificuldade, tem empresa que está trabalhando dobrado, porque ela tem algum segmento que ela está tendo que produzir mais. Então, contem com a equipe do FIENG Competitiva e te agradecer também, Rafael. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa manhã, dessa nossa conversa. Espero ter oportunidade de estar aqui com vocês em outros momentos, discutindo não só esse tema, mas outros temas que se tornarem relevantes aí dentro do contexto da relação ambiental, qualidade, etc. Um abraço e um ótimo fim de manhã.